foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos aqui em Maringá. O paciente é um homem com idade entre 30 e 40 anos. Ele está em isolamento e sendo acompanhado por equipes de saúde. Oi, Sandro e Roberto, boa tarde a vocês e a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Pois é, os exames laboratoriais que confirmaram o primeiro caso da varíola do macaco aqui em Maringá foram divulgados na quarta-feira. Aqui ao meu lado, Clóvis Augusto de Mello, ele que é secretário de saúde aqui de Maringá e vai explicar para a gente como está a observação desse paciente. Clóvis, boa tarde. Boa tarde. Sim, trata-se de um homem, pessoa de sexo masculino, entre 30 e 40 anos. Ela procurou um hospital privado, lá apareceu que seria uma suspeita de monkeypox ou varíola dos macacos. Os exames foram encaminhados, os exames laboratoriais, para se fazer a investigação e foi realmente confirmado que se trata de um caso de varíola dos macacos. Essa pessoa, a princípio, ela não teria registro de viagem, o que não significa que tenhamos transmissão comunitária aqui dentro da cidade. Está sendo investigado as pessoas que ela entrou em contato, se ela recebeu visita, se alguém esteve na casa dela, por onde ela andou, para se traçar realmente qual foi o caminho dessa doença até chegar nessa pessoa aqui de Maringá. Secretário, vamos reforçar sobre os sintomas e quais grupos que são mais sensíveis à doença. Os sintomas, no início, eles são muito parecidos com os sintomas de dengue. Dor de cabeça, fadiga, mal-estar, febre acima de 38,5 graus. A diferença acontece quando começam a surgir aquelas lesões do corpo, elas começam com uma vermelhidão, depois elas evoluem para pequenas vesículas, ou seja, bolinhas, né, lesões com líquido dentro, que depois secam e fazem uma casquinha, a casquinha cai. Durante todo esse período de evolução da doença, que vai até a casquinha cair, ou seja, cerca de 21 dias, a pessoa está transmitindo a doença. Então, caso confirmado de monkeypox, isolamento 21 dias. Em alguns grupos, a doença pode se agravar. Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem alguns grupos, essa é uma doença que tem baixíssima letalidade, entretanto, como toda doença, ela tem uma certa letalidade, então é preciso tomar cuidado. Principalmente gestantes, puérperas, lactantes e pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, que estejam fazendo quimioterapia, essas pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado, porque nestes casos é possível que a doença agrave. E a gente tinha suspeita de outros casos aqui em Maringá, como ficaram? Sim, nós estamos investigando, além desses outros 3 casos, os 3 casos foram descartados, não era monkeypox. Esse caso aqui em Maringá é o primeiro a ser confirmado no interior do Paraná, tá? Agora são 36 casos no total, sendo 35 em Curitiba. E a gente conversou com uma médica infectologista para entender como se dá a transmissão. Qual a maneira mais comum de transmissão dessa doença? É através do contato direto com as lesões. Quando essas lesões estão em fase de vesícula ou fase mesmo de crosta já. Então, o contato direto com essas lesões, que é a principal forma de transmissão. Mas também pode haver a transmissão através de gotículas respiratórias, através do contato com roupas de cama, com toalhas, enfim, qualquer objeto ou superfície que a pessoa contaminada tocar ou estiver utilizando, há risco de transmissão para outra pessoa que entrar em contato direto com essas roupas, enfim, com essas superfícies contaminadas. E a maioria dos casos tem sido associadas à transmissão pelo contato sexual. Mas é bom ressaltar que esse não é o fator de risco principal. Como eu falei, ela pode ser transmitida por gotículas respiratórias e contato com roupas e outras superfícies contaminadas. Já está se falando em casos assintomáticos e muitas vezes casos atípicos, apenas com lesões na região genital ou anal, com úlceras. Então, nós temos que ter muito cuidado para fazer o diagnóstico precocemente, estar alerta, mesmo para essas situações atípicas, porque só o diagnóstico precoce e afastamento do caso é que nós vamos ter o controle.